Olá, meus queridos alunos. Estamos aqui com mais uma aula, mas essa será uma série de videoaulas referente a polinômios. Então vamos lá. Primeiro nós vamos entender como pode surgir um polinômio. Vamos pegar aqui uma figura geométrica, aliás, 3 figuras geométricas, que nada mais, nada menos são paralelepípedos. Sabendo-se que lá da geometria espacial, o volume de um paralelepípedo, basta calcular as 3 dimensões, a multiplicação das 3 dimensões. Então, x vezes x vezes x. Como eu tenho 3 aqui, ó, esse aqui, o volume desse vai ser 2 vezes 3 vezes x. E esse outro eu vou ter 2 vezes 3 vezes 5. Então, se eu quiser juntar tudo, todos os 3, e formar um bloco só, eu posso obter o volume de uma maneira só. Como? Eu sei aqui que neste aqui, para calcular o volume, vai dar x à terceira. Então, vamos colocar x à terceira. Neste aqui, para calcular o volume, eu tenho 2 vezes 3 vezes x, vai dar 6x. E aqui, eu só tenho números. 2 vezes 3 vezes 5 vai me dar 30. Então, se eu somar esses 3 volumes, eu vou obter essa expressão aqui. Eu tenho incógnitas. Então, essa expressão me dá o volume deste bloco inteiro, dos 3, a somatória dos 3. Então, toda vez que eu encontrar esse tipo de expressão algébrica, onde eu vou ter aqui uma variável elevado a um expoente, e aqui nesse caso eu tenho 3 termos, onde 2 termos têm variável, então nós vamos ter um polinômio. Então, esse tipo de expressão é um tipo de polinômio. Vamos lá. De modo geral, nós podemos escrever um polinômio genérico p de x igual a n vezes x elevado a n mais a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1 mais etc. até nós chegarmos aqui em A0. Gente, observa aqui que aqui são índices, né? Índice n, nós vamos acompanhar o expoente n, a índice n menos 1, e nós vamos chegar até o A0. Esses ANs aqui, eles são chamados de coeficientes. E a variável que nós temos aqui é a variável x. Esse n aqui que está no expoente, nós vamos observar que o polinômio sempre vai ter esses expoentes de forma meio que decrescente. Se ele não tiver decrescente, você organiza de forma que fique decrescente. Esse n aqui é um número natural. Esses n's aqui na frente, eles são números do conjunto, pode ser do conjunto dos números complexos, ok? Então, vamos ver aqui um exemplo. Se a gente olhar aqui na frente, nós vamos ter o seguinte, ó. O p de x é igual a 2x elevado à terceira menos 5x elevado ao quadrado mais 4x mais 5. Então, ele está bem organizado, de forma que o expoente comece do maior e vai até o menor. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 termos, onde nós vamos ter x elevado à terceira, x elevado ao quadrado, x elevado à primeira, que está implícito, e aqui do lado do 5 é como se eu tivesse um x elevado a 0. Né? Então, dessa forma que nós vamos organizar os polinômios, onde nós vamos ter o maior expoente vindo sempre de início. Quem são os coeficientes deste polinômio? Então, nós vamos ter o 2, o menos 5, o 4 e o 5. Tá aqui os coeficientes. Nesse polinômio b aqui, do a de x, então nós vamos ter 3 termos. Né? Vamos olhar aqui o expoente. Nós iniciamos com 4, 3. Se a gente for observar, então, está faltando 2 termos, o x elevado ao quadrado e o x elevado à primeira potência, até nós chegarmos aqui no x elevado a 0. Então, quem seriam os coeficientes? 5, 2, 0, 0, 3.
Você acrescenta os 2 que estão faltando como sendo 0. Vamos ver aqui o que seria o valor numérico. O valor numérico é o seguinte: você tem, por exemplo, aqui um polinômio p de x, 2x à terceira, 5x ao quadrado, mais 2x mais 6, tá? De forma aqui organizada do maior expoente até o último. E se eu pegar um número e quiser aplicar nesse polinômio, por exemplo, um número 3 para o x, então vou substituir onde tem x pelo número 3. Vamos lá ver o que vai acontecer. Se eu substituir esse 3 nesse x, nós vamos ter isso aqui, ó, essas expressões. Substituindo, p de 3 é igual a 2 vezes x elevado à terceira, mais 5 vezes x elevado ao quadrado, mais 2 vezes 3, né, no caso, 3 ao quadrado, e aqui o 3 mais 6. Observa que aqui na expressão não aparece o ponto de multiplicação, mas está multiplicando. Então, numericamente, nós vamos calcular pela prioridade. Então, primeiro nós vamos ter a potência para resolver, depois a multiplicação e depois a adição. Então, 3 ao cubo é 27, 3 ao quadrado é 9. Resolvendo aqui as potências, vamos resolver agora as multiplicações. Cuidado, multiplicação primeiro. Então, 2 vezes 27, mais 5 vezes 9, mais 2 vezes 3, e vamos conservar esse 6 aqui que está sozinho. E vamos obter das multiplicações 54, 45 e 6, conservando esse 6 aqui. Depois nós vamos ter aqui a somatória, que vai me dar o número 111. Este número que nós aqui encontramos, ele que é chamado de valor numérico. Então, qual o valor numérico deste polinômio quando x for 3? É 111. Então, o valor numérico é o resultado dessas expressões quando x for 3. Não esquece, hein? Bem, vamos olhar ainda mais um conceito que está atrelado ao valor numérico, que é a raiz do polinômio. Digamos que eu aplique um número x no meu polinômio e vou resolver e aquele resultado deu 0. Então, esse 0 vai me indicar o quê? Vai me indicar que esse x que eu apliquei é uma raiz do meu polinômio. Então, vamos olhar aqui. Eu tenho o polinômio a de x igual a x à terceira, mais x ao quadrado, menos 2. Se aplicarmos x igual a 1, ou seja, vamos substituir este valor 1 em x, nós vamos obter a de 1, 1 elevado ao cubo, mais 1 elevado ao quadrado, menos 2. 1 elevado ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1. Então, vai dar 1. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que também vai dar 1. Ora, nós somando esse aqui, ó, 1 mais 1, 2, e 2 menos 2 é 0. O valor numérico deu 0. Logo, quando esse valor numérico der 0, este 1 passa a ser chamado de raiz do polinômio. Um detalhe, esse polinômio é um polinômio de grau 3. Significa dizer que ele terá 3 raízes. Nesse caso aqui, a gente só encontrou uma das raízes. Pegou 1, aplicou e nós obtivemos aqui o valor 0. Olha, entenda o seguinte, que nós não estamos aplicando nenhuma técnica para encontrar a raiz, né? Na verdade, a gente só está aplicando um número aqui. E aí, por coincidência, o nosso valor numérico deu 0. Mas toda vez que esse valor numérico der 0, este valor que foi aplicado passa a ser chamado de raiz do polinômio. Bem, para nós finalizarmos, nós vamos entender mais um conceito, que é o grau do polinômio. O que seria o grau do polinômio? O grau do polinômio é determinado pelo maior expoente do polinômio.
Aqui no polinômio p de x, nós vamos ter 1, 2, 3, 4 termos, organizados sempre do maior para o menor. Esse aqui é o maior, termo que tem o maior expoente, na verdade, né? Então, esse expoente é 3. Então, eu posso dizer que meu polinômio é um polinômio de grau 3. Está aqui a simbologia, né, que nós vamos utilizar. Qual é o grau de P? É 3, ou seja, tem um polinômio do terceiro grau. Esse A de x, a gente vai olhar aqui, tem 1, 2, 3, 4 termos também. Mas tem um porém, ele está todo desorganizado, né? Se eu olhar aqui, o maior expoente é esse 5, que está aqui nesse termo, menos 3x elevado à quinta potência. Então, como ele é o maior expoente, o grau do meu polinômio é um polinômio de grau 5, né? Terá grau 5. Ok? Então, na próxima aula, ou nas próximas aulas, nós vamos tratar sobre operações de polinômios. Operações essas de adição, subtração, multiplicação e divisão. Lembrando que para os terceiros anos, nós vamos colocar mais um enfoque em cima da divisão. Então, até a próxima. Tchau, tchau.